luz, nasce do amor. Ou seja, se eu quiser ter saúde, vivo dentro da lei. Se eu tenho doença, é porque eu, em algum momento, me afastei da lei. Causas atuais ou causas anteriores. Como a lei é justa, se a causa não está nessa vida, está numa vida anterior. Mas a maioria, os espíritos falam para a gente, se nós focássemos nossa atenção para não fazer besteira nessa vida, meio caminho estava andado. Até por quê? Porque a ninguém é dado um fardo mais pesado que pode carregar. Então, quando a gente, em conjunto lá com os nossos mentores espirituais, nós preparamos a nossa encarnação, lá no planejamento, vem na medida certa. Agora, nós mesmos aumentamos esse peso no sentido de criar novas dificuldades. E aí a lei de ação e reação funcionando. E as informações que nós temos, que já vêm desde a Gênesis, mas que André Luiz complementa muito bem, que lá no capítulo 14, que é muito importante para quem quer entender de mediunidade, da ação dos espíritos, entender o capítulo de fluidos, em que ele fala que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como a gente manipula os gases, mas usando o pensamento e a vontade. E é assim que se formam, age no momento do passe, no momento de fluidificação da água, em que o espírito, pela emissão de pensamento, ele modifica a característica daquelas moléculas que compõem aquela substância ou o corpo, né, da outra pessoa, que nós somos compostos de células. E como se ocorre a cura? Troca de uma célula malsã por uma sã. Não é que ele troque a célula do corpo físico, mas é a célula lá do corpo espiritual, que ela é a base da renovação das células do corpo físico. Então, essa atuação, o entendimento do fluido, da atuação do pensamento é fundamental para isso, para que a gente tenha uma base para entender realmente a medicina espiritual. Então, a gente tem que entender a estrutura do homem integral. Eu sou um espírito que tem um corpo físico, que é o meu instrumento quando eu estou encarnado, e um conjunto perispiritual, que faz a ligação minha espírito com o corpo físico, e é por ali que eu atuo. Então, a medicina dos espíritos, ela atua exatamente com essa situação. E aí nós vamos ter que lembrar que Jesus falou, né? Eu sou o grande médico das almas, venho trazer o remédio que deve curar-nos. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, serei consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porque o mundo é incapaz de proporcioná-las. Essa é a principal característica do que a doutrina espírita tem que trazer. Tem que exatamente entendimento. Não tem milagre nisso. Ele não fala ali que vai resolver todos os problemas. Ele veio trazer o remédio para curar, mas olha a situação. Ele fala que os fracos, sofredores e enfermos são os filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim que sofrei, vós que sofreis, e sereis consolados e aliviados. Ele ajuda. Mas por que ele não pode fazer isso? Porque ele não pode derrubar a lei. Exatamente esse entendimento que muita gente não tem, inclusive muita gente que frequenta os centros espíritas e que fica à espera de milagres, no sentido do entendimento que a gente tinha antes da palavra milagre, que era a derrogação da lei. A doutrina espírita não. Assim como Jesus falou que não veio derrogar a lei em relação a Moisés, os espíritos também falaram isso em relação a Jesus. Cumprir a lei, dar cumprimento à lei. Então, Jesus, se fosse assim, Jesus teria curado todo mundo. Mas ele curou quem? Os que podiam ser curados. Por quê?
porque já tinham aprendido. Foi a base. A mulher hemorroísa, que ele não precisou nem fazer nada. Ela atraiu aquele fluido para ela. Ela falou, vai, tua fé te curou. Mas e os outros alguns que ele atendeu, falou, vai e não peques mais. Aquilo foi um adiantamento. Uma vez nós perguntamos no plano espiritual, lá da nossa casa, sobre isso. Porque se não pode curar, atravessando, vamos dizer assim, burlando a lei, não é a lei de Deus, eu falei, não, mas aquilo era um adiantamento, é tipo, estou pagando uma casa própria, falta 5 prestações, eu sempre paguei bem, nunca atrasei. O cara pode falar assim, olha, estou te adiantando a escritura aqui, mas se tu atrasar, eu te pego de novo. Cancela a escritura ali, vou esperar tu pagar tudo. Mais ou menos isso. Era para incentivar aqueles que estavam olhando o processo. Por isso, vai e não peques mais. Não era ameaça nem vingança. Era só observando, olha, o processo não está completo ainda. E o processo se completa quando a gente aprende o que tinha que aprender com aquela limitação. Então, nós temos essa visão que quando a cura ocorre, é porque tinha cabimento na lei. Exatamente por quê? Porque Jesus não iria derrogar a lei. E é uma pergunta que a gente brinca, fala que é pergunta de vestibular para espírita. Quando o cara fala assim, Jesus pode curar quem ele quiser? A gente tem tendência a falar pode. Não, não pode. Por quê? O limite é a lei, que ele não pode derrogar a lei. Então ele só vai curar se estiver dentro da lei. E foi isso que ele fez. E tem uma outra pergunta, que essa é pós-graduação. Se você falar assim, mas Deus pode curar quem ele quiser? A tendência também é de falar, sim, Deus pode tudo. Não. É o